Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CalSaúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos tratar sobre saúde materna e infantil. Cuidar bem das gestantes e zelar para que as crianças cresçam saudáveis são imperativos para uma sociedade mais justa e menos desigual. Reduzir a razão de morte materna e acabar com mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos são objetivos que devem ser alcançados pelos países que aderiram à Agenda 2030, visando garantir acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Para falar sobre o tema, a nossa convidada é a pediatra, especialista em perícia médica e assessora do CalSaúde, Marcela Damasio. Seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Obrigada, Cris. Obrigada, Seja doutor bem-vinda, Luciano. Marcela. Ótimo. Doutora Marcela, como está o desempenho do Brasil em relação à promoção da saúde materna e infantil? Infelizmente, o Brasil e o Estado de Minas Gerais também não estão bem na promoção da saúde materna e infantil. Com relação à mortalidade infantil, nós vivemos um período de bonança com uma redução notória das taxas de mortalidade a partir da década de 90. Mas nos últimos 10 anos, essa queda estagnou. Então, tem 10 anos que a gente não consegue avançar na redução da mortalidade infantil, que hoje está concentrada no primeiro mês de vida, né? E responde por um número grande dessas mortes que são evitáveis. Já a mortalidade materna, a gente nem sequer teve um período de redução significativa e sustentável. Ela sempre foi muito ruim e a Covid teve um impacto também muito dramático, aumentando as mortes maternas. Ainda que, passado o pior momento da Covid, essas taxas tenham caído, ainda assim elas estão longe das metas da Agenda 2030, que é fazer com que essa taxa caia para menos de 30 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos. Quais são as principais causas da mortalidade materna? Na mortalidade materna, a principal causa são aquelas doenças relacionadas à gestação e ao parto. Então, a hemorragia puerperal, a pré-eclâmpsia, ou também chamada doença hipertensiva específica da gravidez, as infecções. E é muito interessante a gente observar que a mortalidade materna é alta e a mortalidade neonatal, que é aquela até os 30 dias de vida, também é alta. Isso sinaliza em questões relacionadas à assistência à gestação e ao parto. Então, as políticas públicas precisam focar nesse pré-natal até o nascimento, para que a gente consiga reduzir as mortes evitáveis, que respondem por aproximadamente 90% dos óbitos maternos e aproximadamente 60% dos óbitos infantis. A mercantilização da saúde seria uma das causas também do grande número da mortalidade? Eu penso que a mortalidade materna e infantil ela é multicausal. Né? A mortalidade infantil é um indicador de qualidade de vida de uma população e inclui aí fatores tais como educação, assistência à saúde, saneamento, segurança alimentar. A mortalidade materna ela é um indicador muito preciso com relação à qualidade da assistência à saúde. Então, são multifatores. No meu entender, era necessário que a sociedade se mobilizasse no sentido de considerar que essas mortes evitáveis, elas devem ser evitadas. Não basta dizer que é evitável, elas não devem ocorrer. Então, é necessário uma reorganização do sistema
de tal forma que toda gestante, toda criança tenha direito a um acesso e a qualidade na assistência desde o planejamento familiar até o final do primeiro ano de vida, passando pelo nascimento, pelo puerpério, pelo período neonatal. Doutor Luciano, a rede de atenção materna e infantil, então, seria um caminho para reduzir essa mortalidade infantil e materna? Então, a rede de atenção materna infantil ou a rede cegonha, né, contempla um conjunto de cuidados, né, um conjunto de serviços, de recursos materiais, recursos humanos, voltados para dar atenção integral à gestante e ao bebê. A gente está falando de cuidados que devem olhar as pessoas sob uma perspectiva ampla, né, sem reducionismo. Então, desde a atenção primária até a atenção domiciliar e desde a promoção da saúde, né, que é trabalhar com a gestante, ou até antes, como a doutora Marcela falou, né, pensar no planejamento familiar para que não hajam gravidezes indesejadas, né, até as medidas curativas. Então, todo esse conjunto de serviços é que vai compor, né, uma rede de atenção voltada para os cuidados maternos e infantis, e é assim que o Sistema Único de Saúde vai garantir a verdadeira integralidade do cuidado. E como é que o Ministério Público vem tratando esse tema da saúde materna e infantil? Eu posso dizer que o Ministério Público de Minas entende a atenção à saúde materna e à saúde infantil como absoluta prioridade, né? Como a própria Constituição assim determina. Nessa linha, Cris, o Ministério Público de Minas Gerais, ele desde 2021, ele participa do Comitê de Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e Infantil do Estado de Minas Gerais, acompanha todas as reuniões, discute os dados e as medidas que podem ser adotadas pelo Estado, né, o Estado de Minas Gerais, os municípios, para que não ocorram as mortes evitáveis, como a doutora Marcela falou. E nós aderimos também a um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional do Ministério Público. Por meio dessa adesão a esse acordo, junto com o Ministério da Saúde, nós concebemos o projeto Melissa, né? E para quem está nos ouvindo aí, Melissa com 2 L's e Y, em homenagem a uma criança que morreu fatalmente por sífilis neonatal, né? Uma das doenças evitáveis, né, Marcela? Que a transmissão poderia ter sido evitada de mãe para filha. E aí o projeto Melissa, nós concebemos um conjunto de ações relacionadas ao fortalecimento da atenção pré-natal. Por quê? Porque, em especial, na mortalidade infantil, a maior parte dos óbitos evitáveis seriam evitáveis a uma boa atenção à gestante. E, é claro, o pré-natal também pode evitar outras doenças da gravidez, como a doutora Marcela colocou aqui, por exemplo, a diabetes gestacional, a hipertensão gestacional, enfim. E a ideia é que o Ministério Público, em cada município, possa, com o apoio do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado, apresentar à sociedade os dados de mortalidade materna e infantil naquele local, conclamar, como a doutora Marcela colocou aqui, é preciso empenho, é preciso proatividade, não passividade. A gente não pode olhar esses dados e ficar inerte, né? Então, mostrar para toda a sociedade a gravidade desses dados e conclamar os gestores, né, com apoio do controle social e dos demais atores da saúde, para que eles apresentem um planejamento de medidas que eles podem adotar visando a redução da mortalidade materna infantil. Então, dou um exemplo simples, né? Na atenção primária, a gente tem um ator essencial, que são os agentes comunitários de saúde, que estão na comunidade, conhecem a comunidade. Então, eles podem, né, presentes na comunidade, identificar a gestante, fazer a captação precoce da gestante, para que elas façam, né, como determina o Ministério da Saúde, pelo menos 6 consultas pré-natais, sendo a primeira delas até a 12ª semana de gestação. Então, esse é o caminho que o Ministério Público está buscando, né, com o fortalecimento do acesso e da qualidade na atenção ao pré-natal, que deve ser feito, quando de risco habitual, na atenção primária à saúde, que também deve estar presente por meio
principalmente da estratégia saúde da família. E como os integrantes do Ministério Público e a população podem saber mais sobre o Projeto Melissa e o Prêmio Melissa? Bom, basta acessar primeiro o site do Projeto Melissa, que é Projeto Melissa com 2 L's e Y.mpmg.mp.br, e acompanhar as notícias no Instagram, @Projeto Melissa com 2 L's e Y.mpmg. Doutora Marcela, como pediatra, a senhora acredita então que a atuação do Ministério Público pode, na prática, então, contribuir para a melhoria de condições da saúde de gestantes e de crianças? Eu acredito sim, Cris. Eu acredito por 2 razões. Primeiro, que quando a gente analisa os dados tanto da mortalidade materna quanto da mortalidade infantil no estado de Minas Gerais, uma coisa que choca é a discrepância entre as diferentes regiões e municípios. E isso sinaliza que alguns municípios já foram capazes de estruturar suas redes de assistência de tal forma a prover uma assistência de qualidade que reduzam as mortes evitáveis. Bom, se alguns já foram capazes de fazer, é sinal que é possível fazer. Então, que com um esforço e com a capilaridade do Ministério Público e o potencial do Ministério Público de estimular os gestores na elaboração e implementação de políticas públicas focadas, né, no nosso caso, na mortalidade materna e infantil, eu acho sim que essa ação pode ser bem efetiva. E é o que eu espero que ocorra com o Projeto Melissa. Pois é, voltando então ao Projeto Melissa, doutor Luciano, o Ministério Público criou um prêmio de boas práticas, né? Queria que o senhor contasse então para a gente um pouco sobre essa iniciativa. Então, como a doutora Marcela falou, né, mais uma vez trazer aqui a voz da prática, né, é preciso que tenha um engajamento, né, uma mobilização. E é claro que o Ministério Público é um órgão de controle, um órgão fiscalizador, mas mais que fiscalizar e controlar, é preciso, nesse momento, cativar e colocar o assunto na pauta. Então, por isso, né, nós decidimos criar um prêmio para que aquelas boas práticas, aqueles servidores que se empenham, que fazem a diferença ali no dia a dia, no enfrentamento à mortalidade materna e infantil, eles sejam reconhecidos e que as suas práticas sejam divulgadas por meio da publicação de um e-book que será feito pelo CONASEMS, também por meio da nossa TV MP, que vai prestar um importante serviço público para a população mineira, e que esses servidores possam ser contemplados com treinamento e com a participação em um seminário que ocorrerá na Universidade de Coimbra, em Portugal, ainda este ano, no mês de novembro. Então essa que é a ideia, né, do Prêmio Melissa. E como que você acredita que essa premiação ela pode contribuir efetivamente? Eu penso que a contribuição que nós podemos dar primeiro, né, valorizando, como eu disse, o servidor, e segundo, divulgando e buscando reproduzir práticas que são comprovadamente exitosas. Muitas vezes são práticas simples e que são práticas que certamente gozam da simpatia do gestor, porque ela é feita por um colega, né? Por um colega servidor, por um colega gestor, muitas vezes do município vizinho. Então a ideia é que a gente possa replicar boas práticas e com isso então contribuir para que as políticas públicas sejam mais assertivas, mais eficientes no enfrentamento à mortalidade materna e infantil. O senhor pode dar o exemplo de uma boa prática? Sim, posso dar o exemplo sim, né? Uma que me vem à cabeça aqui, aliás, estou me lembrando de 2. Uma que me vem à cabeça é a entrega, né, do enxoval para a gestante que faça o pré-natal. Ao final da gestação, né, é entregue para a gestante um kit com roupas, com banheira, com fraldas, enfim, todos aqueles itens ali dos cuidados nos primeiros dias e meses de vida. E outra prática muito interessante que eu vi divulgada recentemente pela mídia foi a realização de um book por uma das enfermeiras de uma atenção primária. Então, as gestantes que faziam pré-natal, ao final ganhavam um ensaio fotográfico, né? E era um ensaio, e olha que coisa mais interessante, por isso que eu digo que as pessoas podem fazer a diferença. A enfermeira narra, né, na matéria
e ela não é fotógrafa. Ela ganhou a câmera do marido, treinou e começou a fazer um trabalho bacana e começou então a disponibilizar o ensaio fotográfico, que é um ensaio que costuma ser caro, não é acessível para todas as gestantes. Para as gestantes passaram a se sentir valorizadas, e com isso é o que eu falo. Muito tecnicamente a gente fala em captação precoce da gestante, né? Eu tenho dito, Marcela sabe disso, em conquista precoce, né? A gente precisa conquistar as pessoas trazendo então para o pré-natal. Doutora Marcela, a gente está falando de afeto, né? Exatamente, a gente está falando de cuidado, né? E o cuidado, ele vai além das questões técnicas, ele passa pela empatia, né? Que é a capacidade de identificar no outro um estado, uma condição, uma necessidade e atender essa necessidade. O doutor Luciano está perfeitamente correto. Essas práticas locais feitas por aquelas pessoas que conhecem aquela população que está sendo cuidada ou tratada, elas são sempre as mais efetivas. E elas precisam ser feitas, obviamente, no município. Daí premiar os servidores dos municípios. Agradecemos, então, a participação da doutora Marcela Damasio e, claro, também a sua companhia. O roteiro desse episódio é de Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, do MPMG. A direção é de Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Está disponível no Spotify e na Rádio MP. Até o próximo episódio. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.